Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero gravar um pouco falando sobre o porquê eu acho que você não deveria aprender programação. Sei lá, volta e meia vem pessoas perguntar pra mim se elas deveriam aprender programação. Se isso de fato iria acrescentar alguma coisa na vida delas. Tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de carreira, quem sabe. Volta e meia alguém vem me perguntar esse tipo de coisa. Só que vendo muito do conteúdo que tem atualmente na internet, vídeos do YouTube ou postagens sobre esse tema, normalmente as pessoas sempre apontam as coisas boas disso, né? Normalmente sempre são argumentos a favor da pessoa aprender a programar. Só que nesse vídeo eu quero fazer um pouco diferente. Quero apontar alguns argumentos que eu acho, colocar minha opinião, de porque eu acho que nem todo mundo deveria aprender programação. Porque que talvez isso seja uma perda de tempo, dependendo do que você quer fazer com a sua vida. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, acho que na verdade a ideia desse vídeo ela surgiu quando eu fui no dentista na semana passada. Sei lá, eu fui no dentista fazer um procedimento extremamente simples, uma limpeza de rotina. E depois que eu saí do dentista, eu fiz alguns cálculos e eu vi que se o meu dentista ele atendesse uma determinada quantidade de pessoas por dia, uma quantidade razoável de pessoas, ele cobrasse o valor que ele me cobrou para fazer uma limpeza nos dentes, que é o procedimento provavelmente mais simples que ele faz, ele provavelmente ganharia por mês algo em torno de 30 mil reais. E sempre que a gente ouve falar de profissões e quais são as profissões que estão mais em alta hoje em dia, a gente ouve falar da área de tecnologia. É muito difícil a gente ver alguma postagem, alguma notícia sobre isso, falando que os dentistas são a profissão do futuro. Não é querer falar mal dos dentistas. Normalmente sempre são áreas de tecnologia, sei lá, desenvolvedor de software, cientista de dados, que aparecem nesse tipo de notícia, dizendo que essas são as profissões do futuro, ou são as profissões mais bem remuneradas. Só que a questão é o seguinte, é muito difícil, ou quase impossível, você encontrar um profissional de programação, sei lá, um desenvolvedor de software, que ganhe 30 mil reais, CLT. É muito difícil você encontrar esse tipo de coisa, para não dizer impossível. Só que tu pega esse exemplo do dentista e tu vê que tem um dentista ganhando 30 mil reais. E se a gente fosse comparar, dentista é uma profissão que já existe há séculos. E não tem nada de inovação tecnológica, digamos assim, na profissão de dentista. Não querendo falar mal dos dentistas, mas essa é uma realidade. É uma profissão bem mais conservadora do que um desenvolvedor de software. Então esse é o ponto. Muito do que se fala de empregos nessa área de tecnologia é puro hype. Muitas dessas notícias que falam que o salário de cientistas de dados, de desenvolvedor de softwares é super alto. No fundo ele pode até ser um pouco maior do que a média, mas não é uma coisa também tão absurda assim. Como eu citei, é muito difícil, extremamente raro, você encontrar um desenvolvedor de software no Brasil que ganhe 30 mil reais por mês. Agora você provavelmente encontra vários dentistas que tiram algo próximo disso. Outro argumento importante sobre essa questão do mercado de programação é o fato de que o mercado está extremamente saturado fora do Brasil. Se a gente pega outros países, Estados Unidos, Europa e tudo mais, existe muita gente que trabalha com esse tipo de coisa. Então a competição, digamos assim, entre as pessoas para entrar em grandes empresas é muito alta. Para um desenvolvedor de software, por exemplo, um cientista de dados, para entrar nas empresas do FANG, que são as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, é uma coisa muito difícil. A competição dessas pessoas que querem entrar nessas empresas é uma coisa absurda. Não quer dizer que se você for um programador ou souber programação, você não vai conseguir emprego na área. Você de fato vai conseguir, porque as empresas estão contratando. Mas digamos que se você queira ter o melhor emprego nas melhores empresas de tecnologia, a competição vai ser bem alta. Aqui no Brasil o cenário é um pouco diferente. Na verdade está tendo falta de mão de obra nessa área. Muitas empresas de tecnologia têm dificuldade de contratar profissionais atualmente, principalmente no pós-pandemia, digamos assim. Porém, também o salário não é nenhuma coisa absurda. Vai ser muito difícil você pegar um desenvolvedor de software, um cientista de dados, ganhando um salário muito bom. É muito raro essas situações. Então, se você está cogitando a possibilidade de aprender programação para dar um salto de carreira, ou se você está pensando em aprender isso porque você quer ganhar melhor, infelizmente essa talvez não seja bem a realidade. Porque mesmo se tu aprender isso, tu conseguir aprender linguagens de programação que o mercado demanda, não necessariamente isso implica que você vai ter um salário alto. Muito provavelmente você não vai ter um salário alto. Essa é a realidade. Então, em questão de salário, ter essa habilidade, saber programar, não vai necessariamente fazer você ganhar mais. O teu salário não vai ser maior por causa disso. Talvez isso te coloque numa posição de você ter alguma vantagem entre algum candidato, porque afinal você domina uma habilidade adicional, mas isso não vai ter uma influência tão grande no teu salário, digamos assim.
Onde é que eu tava mesmo? Acho que parece que tem alguma encomenda pra mim lá embaixo. Bom, mas enfim. Bom, e hoje em dia também tem muitas ferramentas que tentam substituir a necessidade de programação. Toda essa filosofia meio no-code ou low-code. São basicamente plataformas que tentam substituir a necessidade de alguém ter que programar. Então, recentemente, o GitHub lançou um serviço chamado de GitHub Copilot. GitHub, para quem não sabe, é um site onde você consegue basicamente desenvolver software de forma colaborativa, usando a linguagem Git de versionamento de software. E eles criaram essa plataforma chamada de GitHub Copilot, que serve exatamente para as pessoas não terem que programar. Eles construíram uma inteligência artificial que usa alguns recursos da OpenAI e basicamente você consegue fornecer um texto para essa inteligência artificial e ela vai transformar esse texto em código. Sei lá, criar uma função que descubra se determinado número é um número primo, por exemplo. Você digita isso, o algoritmo consegue transformar isso nessa função, nessa programação que você quer. Transforma basicamente a sua frase que você escreveu em código. E eles fizeram isso basicamente usando todo o repositório do GitHub. Todos os códigos que estavam armazenados lá dentro do GitHub, eles conseguiram treinar uma inteligência artificial para escrever códigos. Até isso está tendo todo um debate, porque muita gente não concordou com isso. Muita gente que faz uso da plataforma do GitHub não concordou com usarem os dados deles para estarem treinando essa inteligência e estarem ainda cobrando para fazer o uso dessa inteligência. Então está tendo meio que um debate também sobre isso atualmente. Mas na verdade esse serviço mostra que no fundo a necessidade de programar está sendo substituída por esse tipo de coisa, né? O pessoal está desenvolvendo uma inteligência artificial que vai programar para você. Você não vai precisar saber todas as funções de uma determinada linguagem de programação. Você não vai ter que ter um conhecimento tão sólido sobre determinada linguagem, porque esse tipo de serviço vai te ajudar a programar o que você quiser. E na verdade existem outras ferramentas desse mesmo estilo, como por exemplo o AutoML ou Auto Machine Learning. São basicamente ferramentas que você não precisa saber necessariamente programar, mas que vão permitir que você construa modelos de machine learning, vão te ajudar no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. Basicamente a parte de código, a parte mais trabalhosa de escrever os códigos, essas ferramentas vão fazer para você. E você vai ficar mais responsável por identificar as características que você quer que o seu algoritmo aprenda, identificar as lógicas de negócio que você quer resolver, identificar possíveis erros e analisar os resultados daquilo. Mas a parte mesmo de programação, de machine learning, fica na mão dessas ferramentas. Questão também de desenvolvimento de sites. Tem muita gente que quer aprender programação para conseguir criar sites, por exemplo. Isso é uma coisa que nem é tão nova assim, já faz alguns anos que já avançou bastante também nessa área. De que você não precisa necessariamente saber programar para criar um site. Tanto plataformas pagas, que você consegue simplesmente usar uma interface para criar um site, quanto, por exemplo, o WordPress.org, que é também um software open source, que você consegue baixar e desenvolver sites, basicamente mexendo em interfaces. Você não precisa necessariamente saber programação, saber, sei lá, PHP, MySQL, por exemplo, para conseguir programar um site bom. Então a gente vê que o mundo está caminhando por um caminho onde você consegue fazer uso de tecnologias que antes, alguns anos atrás, era necessário você saber programação para fazer aquilo, e que atualmente você não necessariamente precisa disso. Existem essas ferramentas que permitem que você explore a tecnologia sem necessariamente saber uma linguagem de programação de forma profunda. E também tem uma coisa bem importante que a gente deveria falar nesse vídeo, que na verdade o mercado corporativo em geral, não só do ponto de vista de tecnologia, mas de todo o setor corporativo, ou seja, o setor de empresas em geral, os melhores salários estão relacionados a cargos de liderança. Então talvez seja muito difícil você encontrar, sei lá, um desenvolvedor de software que tem um salário de 30 mil reais por mês. É uma coisa muito difícil de encontrar. Até fico curioso se algum de vocês conhece alguém que ganha 30 mil reais como desenvolvedor de software. Que a única função da pessoa seja desenvolvimento de software. Ou sei lá, um cientista de dados que ganha esse valor aqui no Brasil. Que a única coisa que essa pessoa faça seja essa função. Seja de fato programação, criação desse tipo de coisa. Porém, pessoas que ocupam cargos de liderança, cargos de, sei lá, coordenador, gerente, diretor, provavelmente você conhece algumas que talvez tenham um salário nesse nível. Porque na verdade o mercado valoriza muito mais pessoas que conseguem lidar com outras pessoas, pessoas que conseguem gerir um determinado time, do que necessariamente as pessoas técnicas. Então por mais que você seja o melhor programador que exista, por mais que você saiba uma linguagem profundamente, saiba construir algoritmos como ninguém, mesmo assim você provavelmente vai ganhar menos do que o seu líder de equipe. Porque o mercado em geral, a grande maioria das empresas, o setor corporativo, valoriza muito mais a questão de liderança. E as pessoas conseguem gerir times e, de certa forma, delegar tarefas para outras pessoas.
Isso é uma coisa que é muito importante ter em mente, principalmente quando a gente está tomando esse tipo de decisão. Quando a gente quer dar um salto de carreira, por exemplo. Porque às vezes tu pode pensar, poxa, vou aprender a programar porque eu quero ganhar melhor. Só que no fundo você não vai ganhar melhor, porque o mercado não vai te pagar mais por causa disso. Porém, se talvez você conseguisse alcançar um cargo de liderança dentro de determinada empresa, você com certeza ia ter um ganho profissional muito maior. Profissional e monetário também. E isso é um fator bem curioso, porque na grande maioria das empresas de tecnologia, por exemplo, muitas pessoas que antes eram programadores e que eram técnicos, digamos assim, e que sabiam muito sobre determinada linguagem de programação, desenvolvimento de software, acabam subindo para outros níveis dentro da empresa e acabam ganhando muito melhor por causa disso, eventualmente. Só que depois que essas pessoas sobem para esses níveis, digamos assim, de liderança, elas acabam nunca mais programando. Muitas dessas pessoas acabam nunca mais voltando a usar uma linguagem de programação, porque a função delas acaba sendo mais de gerir outras pessoas. E talvez essas outras pessoas que elas estão liderando é que vão estar desenvolvendo esse trabalho técnico. Então, quando as pessoas me perguntam se elas deveriam aprender a programar, eu acho que no fundo as pessoas têm que refletir um pouco sobre essas coisas que eu falei aqui. Que no fundo existem várias razões de por que você deveria aprender a programar, mas talvez não necessariamente essas razões façam parte do que você quer para a sua vida. Você tem que levar em consideração outras coisas para tomar a sua decisão. Bom, então esse aqui foi um vídeo falando sobre as razões de por que você não deveria aprender a programar. Obviamente que esse vídeo aqui é só minha opinião sobre esse assunto, mas é uma tentativa de tentar ajudar as pessoas que estão querendo tomar esse tipo de decisão. É isso aí. Tchau.